Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Hoje temos mais um episódio do nosso quadro Conta Aqui. E comigo, numa nova formação aqui de 4 elementos, eu tenho João. E aí? Salve, povo. Logo abaixo de João, eu tenho Otávio. Olá! Fazer um comentário para os ouvintes ou espectadores, que para mim o Otávio não está abaixo de mim, mas está o nosso convidado. Cada um tem a sua visão, né? Mas pronto. Temos também o nosso convidado, um ilustre convidado internacional, diretamente de Portugal, Nuno Gonçalves. Não para você, né? Olá. Acho que nunca tinha sido um convidado internacional. Acho ótimo. E olha que, na verdade, aqui você tem a vantagem que você é um convidado internacional e nacional, né? Dependendo do ouvinte e dependendo do host aqui. Do host, exato. Mas pronto, então, para começar, eu queria pedir para o Nuno se apresentar e dizer para os nossos ouvintes quem é o Nuno, do que se alimenta, o que gosta de escrever, o que gosta de ler ou de fazer, no geral. E o que não gosta de escrever E o que também não é gosta. importante. Eu na vida real, sou médico, sou oftalmologista, mas isso é outra vida, é a vida menos interessante. Aqui na vida da escrita, eu acima de tudo era um leitor, era um leitor que lia um pouco de tudo, li muita fantasia, li algum terror, mas lia também a grande literatura. Acho que já partilhei com o Robson que o meu escritor favorito é o José Saramago, o nosso Nobel português, e talvez parte da inspiração também para o conto que trago, talvez tenha sido essa. Em termos de escrita, eu quando comecei a escrever há pouco tempo, depois comecei a escrever há 2 anos, e achava que ia escrever humor, mas escrever humor é muito difícil, por isso tenho escrito mais terror, sai mais naturalmente. Ainda não experimentei nada que não gostasse. Tinha alguma relutância em tentar o erótico, mas participei agora numa coletânea de contos eróticos. O meu se calhar não é muito... Eu ia só dizer que o livro que o Nuno mencionou é esse aqui. Que é o Despudor? O Despudor, que é a coletânea que tem o conto dele, que é um conto excelente, aliás, que se chama O Óbolo de Caronte. Que legal. Obrigado. Mas desculpa, te interrompemos, Nuno. Estavas a dizer dos Em parte era o que o João estava a dizer. Eu também não leio erótico, por isso é mais difícil escrever. Sei lá, o erótico que eu conheço são passagens que me passaram dos 50 tons de cinza, não é? Assim que vocês... Bom, por isso não tenho grandes exemplos para escrever. Mas em geral estou bastante dedicado ao terror e alguma fantasia, talvez. Não sei se pode chamar realismo mágico algumas coisas que vou escrevendo. Mas como estou a começar, vou experimentando. E eu gosto muito de experimentar desafios como vocês fazem. E também tenho feito algumas oficinas para tentar coisas. Então coisas espero diferentes. que mande mais textos para os desafios nossos aqui. Estou à espera de mais desafios. Nós é que estamos fazendo poucos desafios esse ano. Cobrança ao vivo aqui. Justo. Mas você mencionou uma oficina e esse conto saiu de uma oficina, né? O de hoje, no caso. Exato, de hoje, que você vai trazer hoje. Sim. É a oficina organizada pela Imaginauta, que é uma organização cá de Portugal focada na escrita especulativa, ficção especulativa. Este conto foi escrito antes da oficina começar, penso eu. Foi logo o primeiro que enviamos. A oficina onde conheci o Robson, e acho que é a oficina que também me acaba por me trazer cá e que me apresentou o vosso podcast. Obrigado pelo convite já agora e também parabéns pelo podcast. Eu tenho gostado muito de acompanhar. Obrigado. De vos usar como companhia. Eu espero que goste dos episódios antigos, porque o meu favorito acho que continua sendo o do Drácula, tá? Porque eu acho ele muito engraçado. O do Drácula. Mas o do Drácula é muito brasileiro, eu acho que tem que ter muito mais contexto. Porque a proposta foi bem essa, né? Mas eu acho que é o meu favorito até agora ainda. Mas sim, como eu não disse, essa oficina nós temos da ficção especulativa com o Bruno Martins Soares e com o Carlos Silva, que são não só 2 escritores muito talentosos aqui de Portugal, mas também são pessoas muito queridas. Foi uma oficina muito, muito boa.
E eu gostei muito desse conto quando o Nuno trouxe logo de cara. E li o conto sem conhecer ele, né? Foi antes Logo de cara. eu acho. Mas é isso. Queres falar mais alguma coisa do conto antes de partir para a leitura? Algum pormenor? Ou... Não, acho que se calhar discutimos. Era o coroa. Se existir no mundo sítio para encontrar um milagre, não será certamente aquele. Por muito que vasculhem a literatura, o cinema, a música, a pintura, nunca encontrarão feitos milagreiros num ambiente semelhante. Não. Ali, numa escura discoteca, escondida na zona industrial de uma cidade atrofiada, não se procuram milagres. Não é isso que Bruno procura esta noite. Bruno procura simplesmente, se é que há algo de simples no desnecessariamente complexo processo de acasalamento dos seres humanos, uma namorada. Se olharem para Bruno com atenção, peço que o façam, pois poderá ser importante para compreenderem as suas decisões no decorrer desta história. Cairão facilmente na tentação de esboçar a piada fácil. Será preciso um milagre para que ele encontre o que procura. Bruno é baixo, desafiando as previsões do seu pediatra que lhe prometera ultrapassar 1,80 m. O seu cabelo começa a desistir de se manter no topo da cabeça e Bruno move-se com a graciosidade de um eucalipto. Possui também a eloquência de um eucalipto. A sua esperança é que o fumo, o álcool e a escuridão escondam os seus defeitos. Quais estrelas apenas visíveis nas noites mais escuras resplandeçam as suas qualidades. Porque as tem, garanto-vos. Enquanto Bruno não se encontra em condições para mostrar o seu lado bom, atentem na abordagem desastrada que faz aquela jovem dar simpática e descontraída. Aproxima-se dançando como um peru e grita-lhe qualquer coisa ao ouvido, que a faz encolher-se e refugiar-se atrás das amigas. Bruno ainda investe uma segunda vez, mas desiste quando uma das raparigas lhe faz o gesto universal de aceita a derrota, camarada. É agora que realmente começa a nossa história. Bruno chega-se ao balcão, despeja a bebida na goela de um trago e pede outra que lhe faça esquecer o falhanço. Nem repara na mulher que está a seu lado, de cigarro apagado no canto da boca. Cara ou coroa, diz ela, e tem de repetir para Bruno lhe prestar atenção. Cara ou coroa, rapaz? Ele responde, sem perceber bem o que se está a passar. Cara? Então, coroa, tu pagas-me uma bebida. Cara, eu concedo-te um desejo. Lança a moeda. Enquanto a moeda revolteia no seu trajeto, atentemos brevemente na mulher. É difícil dizer se é bonita ou feia. Talvez se cuidasse melhor dos dentes. Parece sorrir como uma criança, mas curva-se como se carregasse o peso de um século. Usa um longo vestido negro, adequado a um funeral, no caso de ser ela a defunta. É o teu dia de sorte, rapaz. Cara, pede o teu desejo. A vida de Bruno é a história estereotipada do protagonista que cresce convencido que cumprirá o seu sonho de infância até se aperceber que se tornara um adulto falhado. Diria até que ele é o precursor de todas as outras histórias semelhantes, se estas não precedessem a sua existência em várias décadas. Desde criança queria ser piloto, apenas com um verão de interregno em que desejou ser astronauta. O pior dia da sua vida terminou com o arremessar de todos os aviões, telecomandados de papel, de plástico, de lego, para dentro de um caixote onde encerrou também o seu sonho. Tudo pela sentença cruel proferida por uns círculos preenchidos por outros círculos coloridos. Era daltónico. Assim, não se admirarão da frase que lhe sai agora da boca. Voar. Voar para longe desta merda toda. A mulher ri-se. E voarás, pardalito. Voarás. Bruno emborca o whisky cola e quando a cabeça volta ao lugar, a mulher já lá não está. O resto da noite será irrelevante para nós. Bruno ignora este breve episódio, tenta mais 2 abordagens cretinas e acaba por desistir. Quando chega a casa, lança-se para o colchão. Tira a aterragem e espeta a testa na mesa de cabeceira. Adormece instantaneamente. Acorda já o sol e insinua esconder-se. Antes ainda de abrir os olhos, o seu cérebro avisa-o que terá uma dor de cabeça que até lhe fará tinir os ouvidos. No entanto, quando se tenta sentar na cama, é uma dor lancinante nos costados que lhe torna penoso cada movimento. Fiz ontem para me doerem as costas, ou estou velho ou maluco. É isto que pensa, garanto-vos. O caminho até à casa de banho, que é o destino habitual quando queremos perceber os estragos causados por uma bebedeira, sente-se desequilibrado. Como se algo o puxasse para trás, e tem de se ir agarrando às paredes para não se estatelar no chão. Ao espelho, foca-se em primeiro lugar no rosto. O desastre habitual depois de uma noitada. Cabelo ralo e desalinhado, olhos encovados, face demasiado redonda e com vestígios tardios da adolescência. Afasta-se um pouco, e é então que as vê.
Nós já a víramos, claro. Aguardávamos ansiosamente por assistir ao choque que abala toda a realidade de Bruno. 2 asas brotavam-lhe das omoplatas. 2 enormes asas que devem ter para cima de 1 metro de largo cada uma. 2 enormes asas de morcego. Bruno atira-se para trás, enojado pela imagem do espelho. As asas afastam-se do seu rabo em queda, não serem machucadas pelo seu novo dono. Movem-se por vontade própria, pois não reconhecem autoridade neste cérebro mole. Tenta tocar-lhes, e quando sente o fino pelo que as cobre, abraça-se à sanita a vomitar. O cheiro a whisky misturado com secreções gástricas não o ajuda a ultrapassar o nojo. Avançamos agora um pouco, pois não nutre interesse ou simpatia pelos momentos de estupefação que se seguiram. Pelas dúvidas, as chapadas na cara, o duche gelado e todos os outros artifícios que os humanos usam para tentarem ignorar a realidade. Passemos ao deslumbramento. Passemos a este momento em que Bruno, a um par de quilómetros da cidade, no topo de uma colina meiga, vai tentar bater as asas pela primeira vez. Dir-se-ia que os seus olhos são as únicas estrelas que brilham nesta noite de céu carregado, se nos quisermos dedicar a comparações poéticas desajeitadas. Vejam, já as controla. Abre-as, fecha-as, abraça-se com elas, colhe-as e volta a estendê-las em toda a sua amplitude. Agora vai batê-las. Falta-lhe força, velocidade, mas os seus pés descolam do chão. Oh, como o Bruno se ri quando se sente apenas suportado pelo ar empurrado pelas asas. Nem ele próprio reconhece estas gargalhadas, arrumadas nas caixas bolorentas das recordações de infância. Bate com mais força. 1, 2 metros de altura. Até que uma leve brisa, leve que mal importuna as folhas das árvores, perturba a estabilidade da sua asa esquerda. Em menos de nada, perde o controle sobre o voo. Rebola sobre si próprio, esquece de que lado fica o chão e o céu e dá por si a bater os braços, os verdadeiros, os inúteis braços humanos, e cai. Ou o que esperavam, que ele saísse por aí a planar, a subir e descer como um condor. Deixem-no tentar, deixem-no esfolar-se e talvez quebrar um osso ou 2. Há de levantar-se, tão mais feliz quanto mais castigado for pela queda. E se ficarmos por cá, vê-lo-emos partir, cambalear para o carro, arrancar sem pressa. Na noite seguinte volta e tenta novamente. E na seguinte, e na seguinte. Os progressos são lentos, um pouco mais alto a cada tentativa, um pouco mais controlado. Melhorias no ritmo instável de um miúdo a aprender a andar de bicicleta. Eis que finalmente, naquilo que parece ser uma evolução repentina que nos faz esquecer o esforço que a precedeu, Bruno levanta voo como se soubesse o que estava a fazer. Sobe a direito, até quase o deixarmos de ver. Depois desce de asas abertas a provarem o ar frio e segue a planar rente ao chão. Sobe um pouco mais e lá vai ele, sobre a copa das árvores. A esta distância, quem diria que aquela figura alada é um homem? Quem negaria ser um verdadeiro morcego? Entretanto, já não o vemos. Os seus gritos de entusiasmo nunca deixam de se ouvir. É, ainda assim, um morcego desajeitado. Por isso é que regressa a caminhar, com as mãos agarradas à cabeça e sangue a insinuar-se entre os seus dedos. As árvores são escuras à noite. E Bruno ganhou asas, mas não um sonar. Os morcegos vivem em comunidade. Os humanos também. Muitas fantasias idílicas de voar até uma ilha distante que lhe enchessem a cabeça, não consegue abdicar da necessidade de procurar companhia. Hoje vem acompanhado. Ela é um pouco mais alta que ele, um pouco mais velha e um pouco mais bonita. Com um rosto tímido, escondido na pele sardenta. Deixa-se levar pela mão a medo até ao topo da colina. Ele volta para o pôr do sol e abraça-a por trás. Ela parece gostar. Olha-se nos braços de Bruno. Gabriela é o seu nome. Pouco importa, mas aqui fica. Bruno abraça-a com mais força e liberta as asas da roupa larga que as continham. Gabriela ouve o som estranho, sente o abalo e grita quando os pés se elevam do chão. Grita, esperneia e tenta soltar-se. Bruno acede. Pousa numa pedra. Gabriela, sentada, tenta encolher-se. Fazer-se pequena, pois nem tem coragem de correr. O monstro alado à sua frente sorri-lhe e levanta voo. Circula a colina em voltas lentas e controladas, mostrando-se o mais inofensivo possível. Da terra, Gabriela ainda não parece ter ultrapassado o choque. Ela pode censurar. Bruno estende-lhe as mãos, convidativo, e ela aceita, de lágrimas a escorrerem-lhe pelas faces. Lá vão eles. Vocês talvez se perguntem por que estamos a assistir a isto tudo à distância, sem nos aproximarmos muito, sem entrar na cabeça de um ou de outro,
vislumbrando apenas momentos escolhidos na descoberta que Bruno faz do seu milagre. Explico. Os milagres só são milagres até os vermos de perto. A água transformou-se em vinho, muito bem, e o que bebem agora as crianças? E que vinho é este, cheio de borra e já a azedar? Lázaro levantou-se dos mortos. Sim, mas a que tresanda Lázaro? Quem pode tolerar este cheiro a podridão? E alguém lhe perguntou se não estaria mais sossegado na cova? Olhem para Bruno. O esforço que faz para não deixar cair Gabriela. Esquecera-se que a força dos seus braços humanos não sofrera nenhum aumento cósmico. Podem julgar que vive um belo momento de amor, de cumplicidade, a voar com a sua amada pelos céus, quais príncipes das Arábias a rasgar as nuvens num tapete voador. O que sente ele, na verdade? Medo. Medo que ela nunca deixe de o ver como um monstro. Medo que ela fuja à primeira oportunidade e não tenha coragem de voltar a olhar para ele. Medo de que isso dure toda a sua vida. Seja um monstro repulsivo do qual ninguém se quer aproximar. O futuro que imagina para si? Longe da tal ilha paradisíaca, julga que não terá outro remédio que não seja pendurar-se de cabeça para baixo numa gruta, escondido de olhares de repulsa. Bruno receia também que Gabriela tenha medo. Mas reparem bem nela. Aquilo não é medo, é pavor. Rosto pálido e transpirado, pupilas dilatadas. Se permitirem aproximar ainda mais, perceberão que se urinou. Não é para menos. Como num avião a despenhar-se, a aflição precede a compreensão. Ainda antes de saber que vão cair, ainda antes de avaliar velocidades, distâncias ao chão, desequilíbrios e obstáculos circundantes, ainda antes de ter a certeza que iria ser empalada por um ramo, o seu corpo avisara para se preparar. Encolhe-te, Gabriela, que o chão é duro. Caem rasgando e sendo rasgados pelo pinhal. Gabriela é mais castigada. Os ramos cobrem-na de fundos cortes e, na clareza da inevitabilidade, a sua única preocupação é que se esquecera de deixar a alguém a tarefa de alimentar o seu gato. Bruno solta a 2 metros de altura e atinge o solo um pouco mais à frente do que Gabriela. Apesar de machucadas e laceradas, as asas abrandam a queda o suficiente para que não perca a consciência. O maior dano é na sua perna direita, que não tolera qualquer peso sobre ela. Quando consegue levantar-se, usando as asas como muletas, chama: Gabi? Gabriela? Gabriela? Seguindo o seu próprio rastro de ramos partidos, até chegar ao corpo de Gabriela. Jaz contorcida numa poça de sangue, o rosto surpreendentemente tranquilo. Tenta levantá-la. O pulso seria içá-la para um dos ombros e levá-la até ao carro. O corpo vivo pesa o mesmo que um corpo morto. Mas um corpo vivo não pesa tanto como um corpo morto. Mas a morte atrai o chão e é atraída por ele. Gabriela fica no pinhal, até que os animais a descubram. Bruno arrasta-se para o carro. Nos dias seguintes, passa a maior parte do tempo escondido entre os lençóis e as asas, escolhendo carpir à vez a dor física e a da alma. Ao terceiro dia, na transição entre a segunda e terceira fases do luto, da raiva à negociação, toma uma decisão que transforma esta imobilidade em súbita tomada de ação. Corre à cozinha, agarra a tesoura do peixe e tenta que as lâminas cheguem à base da asa direita. De mau jeito e falta de força, e também por estar a brandir a ferramenta errada, em ligeiros arranhões se conseguem ver onde a asa se une às suas costas. Tenta também, com a maior faca que encontra, de fio rombo e inútil. Ela resvala na asa e rouba-lhe um pouco da pele. A pele original, que já lá estava antes de tudo isto. Decide voltar à discoteca onde a história começou. Arremete contra a mulher que se mantém exatamente no mesmo sítio, indiferente aos sucessos e tragédias do resto do mundo, impávida no seu vestido negro, cigarro apagado no canto da boca. Ela sorri, enquanto é agarrada pela gola. Sorri como uma criança. Tira-me isto, sou bruxa de um demónio. Desfaz o que fizeste, põe tudo como estava. Já! Cara ou coroa? Diz ela, sem desfazer o sorriso. Cara, mas qual cara ou coroa? Arranca-me isto ou faz desaparecer. Já! Cara ou coroa? Repete, carregando cada palavra de uma grave seriedade. Ele hesita, mas larga. Bem vocês alargariam se sentissem a dureza daqueles olhos eternos. Cara. Mal ela acaba de lançar, já Bruno conhece o resultado. Oh, que pena, rapaz. Coroa. Vou querer um sumo de manga, por favor. Bruno range os dentes. Quase poderia rugir para se tornar uma perfeita quimera. Parece prestes a atacar, mas lança apenas um pedido. Lança outra vez. A moeda sobe com a alegria de uma bola jogada por miúdos insaciáveis. Coroa.
Bruno atira 10 euros para cima do balcão e sai, deixando para trás as gargalhadas da mulher. A última fase do luto é a aceitação, mas nós chegaremos lá. Não por enquanto. Foquemo-nos na que a precede, a depressão. A depressão num ser alado manifesta-se da seguinte forma. Procuram um sítio alto, lançam-se aos céus e voam para cima, tentando escapar aos sentimentos rasteiros. Voam em direção ao sol ou à lua, ou simplesmente em direção ao inferno. Bruno sobe até os pulmões lhe falharem, até os pensamentos se calarem, até esquecer que um dia pertenceu ao chão. Lá, a um alto que não me atrevo a mostrar-vos, abraça-se com as asas e deixa-se tombar. Quando perde a consciência, derrotado pela gravidade e pela velocidade da queda, as asas voltam a ganhar autonomia. Abrem-se. Não o suficiente para parar o tombo, mas o suficiente para que este se amaine. Bruno acorda, não sabe quanto tempo depois. Os sonhos ou pesadelos depois. Acorda sufocado pelo cheiro ao hospital, pelo que não se admira quando, ao abrir os olhos, se encontra traçado por múltiplos cabos e tubos, amarrado a uma maca. A enfermeira subia uma irritante melodia infantil, enquanto se entretém a mexer numa das máquinas que há de ter sido importante para manter Bruno vivo até agora. Olha tudo. Não se consegue mexer, mal respira. Arrisca um gemido. Dores, tantas dores. O enfermeiro volta-se, sobressaltado. Está mais espantado pelo idioma utilizado do que pelo facto de um doente comatoso, havia mais de 2 semanas, ter finalmente acordado. Não esperava que falasse português. Ninguém esperava. Talvez latim, se fosse mesmo um demónio, como tinha apostado ele próprio e a doutora Olinda da ortopedia. Ou Klingon, se fosse um extraterrestre, como tinham apostado todos os internos e mais a Cláudia da administração. Não responde ao pedido de Bruno, nem lhe devolve um sorriso ou uma palavra. Corre para fora do quarto e Bruno vê-se, no tempo de fechar e voltar a abrir os olhos, rodeado de gente de bata branca e uniforme azul. Todos a transbordar de curiosidade, sem que nenhum faça algo para lhe amainar as dores. Primeiro, olham-no a medo, em silêncio. Mas em pouco tempo afogam-no de perguntas. As perguntas que se esperariam de um grupo de pessoas habituadas a lidar com o corpo humano e que encontram algo que nunca viram nem sonharam ver. Bruno esquiva-se de responder e apenas consegue balbuciar uma frase. Cortem-me, só quero que me as cortem. Mas se já foram a um hospital ou a uma consulta médica, saberão que nada é assim tão simples. Não se chega lá com algo indesejado que nos tenha crescido num sítio impróprio e se pede ou ordena, corte-me isto. Há todo um ritual. Um explicar dos prós e dos contras, vantagens e desvantagens, assina aqui, por favor, agendar a data, confirmar o desejo do paciente e garantir que à última hora não se arrependeu e não quer guardar o tal crescimento para a posteridade. E se isto é assim para um qualquer furúnculo, imagine-se como será para umas gigantes colossais e desumanas asas de morcego. Conversas intermináveis, avaliações por psicólogo, psiquiatra, por cirurgiões, ortopedistas, neurocirurgiões. Com as suas curiosidades, ideias, sugestões e receios. Sugiro cortar por aqui, bem renta a pele. Eu sugiro desinserir do osso. Mais prudente seria deixar estar tudo sossegado. Cortem-mas. Ao risco da perda de sangue. E a coluna vertebral pode ficar numa cadeira de rodas. Ou pior, poderá ficar com dores permanentes, as dores do elemento fantasma, como se o cérebro tivesse saudades desses apêndices. Sentirá falta de voar. Voar? Pensava Bruno. Já voara. E caíra. Cortem-mas. Cortem-mas. Pormenores técnicos, disseções, cauterizações, desinserções, anastomoses, suturas, poderão ler num tratado que irá ser publicado em pouco mais de 2 anos, com gravuras realizadas por 10 dos mais proeminentes artistas nacionais. As asas estarão em exposição, depois de estudadas até à mais fina molécula. Apresento-vos já as conclusões. São asas de morcego. Bruno é libertado do hospital e dos apêndices. Custa-lhe a retomar o passo, a assentar os pés na terra, se me percebem o duplo sentido. Mas consegue. Talvez ter cruzado os céus e tocado a morte lhe tenha mudado a forma de encarar a vida, não sei. A verdade é que, passados 3 anos, o vemos mais descontraído. Bom, neste momento em que o reencontramos não parece assim tão descontraído. Aguarda de mão dada com a companheira na sala de espera. Ela está grávida, é fácil de ver. A barriga, o sorriso, a face luminosa. Ele está feliz, não vos parece? Feliz e nervoso. Imaginam qual será o seu medo? O que receia enfrentar num ecrã da ecografia que se seguirá nos próximos minutos? Os medos vão se esvaindo à medida que a médica vai enumerando tudo o que encontra de normal na criança. É uma menina. Sempre quis ter uma filha.
olhos, nariz, coração, aqui a bater cheio de força, pulmões, fígado. Ora, vejam, 5 dedos em cada mão. Oh, como ela as abre e fecha, 2 braços, 2 pernas e... Tem aqui... Ela para, franze as sobrancelhas, cola o nariz ao ecrã. Bruno não respira, transpira. Tem aqui umas... Desculpem, mas não deve ser, mas... Tenho aqui 2 coisas que parecem umas... coisas. É aqui que abandonamos Bruno. Ainda antes que soe a inevitável pergunta. Querem interromper? Já falou um pouco sobre o texto antes, mas tu lembra, fazem alguns meses, como é que foi o processo para chegar nele? Porque o tema que foi dado aqui era muito simples, né? Era só voar, era uma coisa bastante vaga. E aqui tem muitos temas aqui. Tem uma coisa meio kafkiana, né? Do personagem que acorda... Eu ia comentar isso uma também, coisa né? diferente. A metamorfose. Mas também tem outras referências a Lázaro e outras coisas. E as referências bíblicas são um dos meus trechos favoritos, inclusive. Não é... Acompanhamos o João tem um tempo. Mas sim, a pergunta era isso. Tu lembras como é que foi o processo pra escrever? Como é que tu chegou nessa ideia? Se foi muito complicado a escrita em si? A própria estrutura do texto? Sim, a ideia, eu acho que a ideia deste conto é muito básica, é bastante simples. Se for, é fácil resumi-lo. No fundo, é um homem que um dia acorda com asas e tem de lidar com isso. Não é assim uma ideia extraordinária, mas foi a primeira que eu tive. E depois tive a ideia, logo a seguir veio a ideia do narrador, este narrador participativo e algo enigmático. E foi mais isso que eu quis fazer, mais até do que a ideia do voar. Eu nunca tinha feito nada assim parecido. E achei desafiante e que também queria tentar uma coisa diferente. Mas bom, é preciso uma história, não é? É preciso que o personagem lide com a situação e é preciso que isso se enquadre nas coisas que lhe vão acontecendo. E então criei esta história. Logo de início acho que foi mais ou menos estes os pontos que eu queria que lhe acontecesse. Depois, quando comecei a escrevê-lo, percebi que era demasiado longo para o que eu queria fazer. Eu gostava de ter tido uma ideia mais pequena. Eu gostava que fosse uma coisa mais curta. E até teria sido mais rápido de ler agora, que isto realmente cansa um pouco. Temos ainda não bateu o recorde do conto mais longo já lido aqui. Não, parabéns, que isto realmente... realmente não é fácil. E isso... Eu acho que toco nos pontos todos que eu queria da ideia original, mas acabo por usar alguns atalhos e uso o narrador para isso. Digo, não, essa parte não me interessa muito, vamos agora passar à frente. Porque eu comecei a ver, se eu quero escrever tudo o que eu... Sim. Se eu quero escrever tudo, eu nunca mais acabo isto. Eu tenho muito que fazer. Isso é um problema que eu sinto às vezes no meu texto, sinceramente, porque eu já reavaliei contos antigos ou até trechos do meu livro e tal, que eu sinto, poxa, eu tenho que chegar naquela parte, mas eu tenho que descrever todo o processo e tal, então não é necessário, né? Não é. É bem interessante você se usar de artifícios assim criativos para você abstrair uma parte do texto que talvez até seja interessante, mas não é algo que você quer explanar na história, né? Até talvez para deixar o leitor um pouco curioso, como é que aconteceu, o que aconteceu, ou simplesmente para pular direto ao ponto que importa, né? Que, como você disse, os pontos que você queria tocar na história. Então é algo que eu sinto dificuldade em passar, às vezes, pular esse tipo de coisa. E às vezes é mesmo desnecessário, não é? Estamos a explicar demasiado e o leitor acaba por conseguir preencher os pontos em branco. Mas aqui você usa uma coisa que você comentou antes, muito interessante. Você falou que gostaria de escrever mais humor, né, inicialmente. E aqui sim. A primeira metade desse conto, as partes de humor dela são muito bem colocadas. E tanto na brincadeira
do personagem, como você descreve o personagem, né? Se é um homem que não é bonito, é um homem que só quer achar uma namorada, mas quando ele tenta, ele parece um peru. Graciosidade de A eucalipto. A descrição, do eucalipto, a do a eucalipto do eu achei eucalipto muito eu achei boa, né? incrível, cara, muito boa. Ficou lá que tal, qual tal um eucalipto. Mas também as partes em que você brinca com a narração, né? Essa questão do narrador onisciente, de tipo, agora ele ficou vislumbrado, mas isso não interessa a história. Então vamos direto para a parte que interessa, né? Tem essas pitadas de humor. E eu acho interessante como mesmo quando ela vai indo mais pro horror, você ainda mantém algumas características que às vezes o leitor tem como garantido, como por exemplo, ele vai voar com uma mulher, mas os braços dele ainda são os mesmos, né? Você faz a brincadeira, não teve Ele não é um super-herói, né? não é um só tem asas. super-herói, então o cara se atrapalha inteiro carregando uma pessoa que acaba resultando numa tragédia. Mas como você descreve isso, tem um tom leve, eu vou dizer assim, até que acontece algo horrível, né? Eu Dá gosto que impressão. nessa Divertido. parte também, além de escrever disso, que ele não consegue carregar ela direito e tal, você fez o próprio personagem se dar conta disso, né? Você menciona que ele esqueceu que ele não tem super força e tudo mais. E isso é enquanto ele tá carregando a menina, né? Então, eu acho que foi além de você fazer o narrador comentar isso pro leitor, eu achei legal que você fez o personagem se dar conta disso. Este tom do narrador assim meio sarcástico sai-me naturalmente. Apesar de eu nunca ter escrito assim, se calhar penso assim. Mas não sei se te lembras, Robson, na altura do feedback da oficina, não é consensual, nem toda a gente gosta deste tipo de narrador. E eu acho normal, não é? E quanto mais tentamos fazer algo diferente, mais vai haver gente que não gosta. Gregos e troianos, né? Então... Sim, É isso. Eu lembro que eu gostei muito do narrador. Eu até escrevi aqui para o sindicato num desafio relativamente recente. Eu acho que eu também escrevi um dos jantares. É verdade. Um narrador assim, E foi divertidíssimo de escrever esse tipo de narrador, assim. Realmente te dá muita liberdade, como disseste antes, sobre pular as cenas e tal. Mas pra mim, adiciona muito... Como tu colocas uma personalidade no narrador, dá pra usar ele como narrador não confiável e ele vai já meio que alterando, às vezes, a própria história, né? Porque ele conta o que ele quer da história, né? E aqui... Ele pula partes da história, inclusive. Exatamente, pula, né? E tipo, eu falei daquele o podcast que eu comentei, eu não lembro se eu comentei no ar aqui ou se eu comentei com vocês ao vivo, mas que foi um podcast que foi narrado assim, como se fosse com um narrador, porque alguém tava com problema no áudio. E ao longo do episódio, ao invés de só narrar as partes em que essa pessoa com áudio falhado falava, o host vai resumindo conversas. Então parece que ele vai alterando o podcast como ele quer, assim, né? Ele vira o narrador não confiável do podcast. E aqui acontece um pouco isso. E eu tinha anotado ali para perguntar sobre isso tem um momento que o narrador tu usa o pronome nós. E eu fiquei na dúvida se era tu tentando trazer o leitor junto com o narrador para a cena, ou se tinha alguma outra entidade ali junto com o narrador, se tinha algum outro significado. Eu queria perguntar-vos o que é que se vocês têm alguma teoria sobre quem será este narrador e a quem ele está a dirigir. Eu não teorizei sobre que possível personagem poderia ser o narrador, mas nisso do pronome nós, eu interpretei que era ele levando os leitores junto com ele, né, para fazer aquela colocação. A minha teoria é que ele não é humano. Sim. E isso fica para mim muito evidente em algumas passagens em que ele trata de humanos, né, na terceira pessoa, né, os humanos são frágeis e num momento eu até achei que talvez você fosse usar a personagem da mulher como se ela fosse a narradora, né, a da Carol Coroa, mas não leva a isso, né, porque você também descreve ela, né, você descreve no ponto de vista, ela não era bonita, nem feia, pessoa, né, mas que ele estaria, se fosse assim uma categoria de seres, uma categoria parecida da dela, um ser que não pertence a esse mundo, basicamente. E tem muita curiosidade em como os humanos se comportam, em como eles tratam milagres, e particularmente em como o Bruno acabou com a própria vida, de certa forma. Sim, eu não lembro se na oficina chegasse a dizer o que era, mas
mas pra mim parece uma figura, tipo, do Neil Gaiman, assim, tipo, destino, morte, alguma dessas entidades nesse sentido, assim. Você diz Pois do eu narrador como ou da mulher, nesse O caso? narrador. Ah, tá. eu como escritor não faço ideia, pois eu fui escrevendo e sem ter nada em concreto definido. Mas depois de ler a segunda vez pensei, olha, isto poderia ser um anjo a explicar aos outros anjos como é que os humanos lidavam com os milagres. E pronto, poderia ser isso, mas não tinha isso concreto, deixei ao... Isto seria eu como leitor a pensar. Mas a ideia era ser isso, ser uma entidade sobrenatural, por isso é que ela diz os humanos... Mas assim, Poderia ser até um demônio, porque ele esnoba de alguns milagres de Jesus, né? Tipo, esnoba do vinho, esnoba do Lázaro, eu não né? acho que é esnobar, cara. Eu acho que é só uma perspectiva que ninguém tinha pensado, né? Então, Mas um anjo jamais faria isso, mas João. eu, Esse é um dos meus trechos favoritos, aquele ali, inclusive. eu gostei de ouvir isso dos anjos porque eu lembrei do Cidade dos Anjos do filme, não sei se vocês viram. O do... Nicolas Cage? É, o do Esse Nicolas Cage. mesmo. É a segunda Eu vez essa não semana que eu menciono eu esse não filme. vi, mas eu sei a história desse filme. Então, é a segunda vez essa semana que apareceu esse filme na minha vida aqui, mas tem muito essas cenas que eu gosto muito naquele filme, que é os anjos andando, tipo, inconspícuos por meio dos humanos e comentando e fazendo comentários sobre a vida dos humanos, assim, né? Um pro outro, assim, acho que lembra muito. Mas não tinha feito clique até tu mencionares os anjos. Uhum. Mas é uma interpretação bem legal, assim, né? Realmente fica como se fosse alguma criatura explicando para alguém, né? Aqui tu trata mais dos milagres, né? Mas como o Tots falou no começo, tem vários temas nessa história, né? Que estão meio misturados. Tem a depressão, o luto, a própria ideia da morte, né? Achei legal né? como você Tem uma implementa... ocorrência de morte na história. Tem uma ocorrência de morte, né? E Tem a ocultação de culpa... cadáver também. Tem a culpa e também a covardia, né? Também tem em certo grau, né? O personagem simplesmente segue a vida, toca a vida depois. Vai achar uma outra companheira. E eu acho engraçado como você resolveu finalizar a história, né? Fica bem claro, bem claro o momento que tá indo para a conclusão, né? Que é nesse pulo de tempo entre, ok, ele cortou as asas fora e agora ele já tem uma namorada. Você não explica como foi que ele conseguiu essa namorada, né? Mas é tudo em prol do final, né? Essa revelação dramática de que o filho dele também herdaria essas características de anjo no sentido das asas de morcego, né? E a minha dúvida, uma delas é esse final, quando você começou a escrever, você falou que alguns pontos principais você tinha, mas esse final era um desses pontos? Era como você pensava em acabar? O final a acabar com a ecografia, com o feto com asas, sim. Porque a minha esposa é obstetra, por isso é uma coisa que está bastante presente cá em casa. Mas o final, como está escrito agora, vem um bocadinho depois do feedback que tive na oficina. É um bocadinho mais... Este está um bocadinho mais súbito e no outro acho que prolongava um pouco mais. Então vocês puderam alterar o texto em meio da oficina, não era para levar ele pronto? Sim, levei pronto, depois tivemos feedback e agora quando enviei para vocês tentei alterar algumas coisas de acordo com o feedback que tive. E na verdade gosto mais assim. Eu lembro que tinha uma parte que tu dizias que era a história acaba aqui, e aí tinha mais um parágrafo, algo assim, que era justamente depois. E eu lembro que eu pensei justamente isso. Eu disse, acho, na época, tipo, acaba aqui. O resto não precisa. Porque tu mesmo tinhas dito, acaba aqui a história. Eu falei, pronto, é isso. Acabou, né? E acabou. E eu achei que ficou excelente o final, assim, gostei. Ficou muito... Eu já não lembro exatamente do que dizia depois, mas era, tipo, explicações do que acontecia, né? Um pouco depois. Era algo como, cabe agora ao leitor decidir, ou cabe-vos a vocês decidir se o filho vai viver uma vida feliz ou desgraçada, uma coisa desse género. Mas na verdade foi o que tu disseste, isso cabe sempre, não é? Independentemente de eu escrever lá ou não, o leitor vai tentar decidir o que é que vai acontecer àquela criança. Depois e este final, assim, acho que a sugestão é mesmo do Luís Filipe Silva, assim.
Depois eu vou mandar no chat do Discord, mas enquanto você falava, eu lembrei de onde a figura de um feto com asas me veio. Uma historinha à parte, tem um primo que ouvia essa banda, Sigur Rós, e ele me mostrou essa capa de álbum, que é uma ilustração de um feto com asas, basicamente. Então eu vou mandar depois ali, porque me lembrei agora disso aqui, dessa cena emblemática. Já foi tudo feito. Foi tudo, tudo Nada se cria, Originalidade. né? Em relação ao humor que falaste há pouco, eu acho que não há escritor de humor superior a Terry Pratchett. Que é assim o humor Ele é mais sempre um bem fã, vindo aqui no mais um podcast. fã. mais um grande por acaso. fã, assim. Mas é perigoso e é difícil, acho que é fácil cair no humor ridículo e tirar a seriedade à história. Eu ainda tenho alguma cautela quando tento. Se calhar neste arrisquei um pouco mais do que no habitual. Mas gostava de conseguir fazê-lo com a mesma fineza que Terry Pratchett, mas gostávamos todos. Exato, eu também sempre é algo que parece muito atraente, gosto muito de humor assim, mas nunca consegui me jogar assim para fazer algo realmente Mas o humor. Tots faz parecer muito Eu fácil. tentei. O Tots faz parecer que o humor que a gente lê os contos dele, a gente se racha da risada e parece que é muito fácil. Mas não são, mas também eu acho que é um pouco tipo o que o Nuno colocou aqui, eu nunca faço textos de humor, né? São textos que eu coloco um pouco de Aí humor um assim. bom desafio, né? Pra gente Acabam sendo engraçados. Acho que não fizemos um nesse tema ainda. Focado nesse tema. Não, acho que não. O problema do humor é que é muito fácil também cair em vários vícios, como explicar a piada, ou às vezes fazer uma piada que é muito específica e é aquilo, né? Realmente é engraçado o que eu estou escrevendo. Como o Nuno falou, né? O humor ridículo, né? Também pode cair. Então tem vários vícios. Mas aqui está muito bem dosado, está muito bem colocado e parece que está parece milimetricamente colocado no local certo, sabe? Logo que acontece algo absurdo, terrível, tem algum comentário sarcástico. E é muito porque você falou, né? Você usa muito do sarcasmo. E o sarcasmo, para mim, particularmente, funciona. Foi divertido, né? Mas eu acho que também é interessante aqui que se às vezes tem essa discussão sobre escrever em primeira pessoa, terceira pessoa, né? Quem é o narrador da história. E aqui acho que se o conto fosse em primeira pessoa, seria muito difícil colocar o humor, talvez, né? Porque o personagem sofre horror, ele já tinha uma vida sofrida antes, já era uma pessoa depressiva, né? E daí acontece algo que a princípio parece ser uma bênção e que vira uma desgraça, né? Então acho que ia ficar muito mais. Não que não seja possível, mas não ia ficar, acho que talvez tão. Não ia conectar tão bem com a história se o humor fosse em primeira pessoa. Enquanto aqui você tem o que é muito mais fácil para uma entidade que seja superior àquilo ficar achando graça, né? Tipo, olha essa pessoa aqui que é um coitado e que ganhou um poder e não sabe o que fazer com isso, né? Olha, debocha. Inclusive, já que o Tots mencionou do milagre, uma pergunta que eu não vi contemplada ali na nossa colinha. Alguma razão específica para ser morcego? Boa, estava a pensar nessa resposta. A primeira ideia era asas de pássaro. Mas como eu queria um tom um bocadinho mais negro nas coisas que acontecem, decidi, olha, morcego é mais giro, se calhar não foi tão feito tantas vezes. E na verdade, se pensarem na biologia, o morcego está mais próximo do humano do que o pássaro, não é? O morcego é um mamífero, por isso até faz mais sentido. Deve ser mais fácil para quem faz o milagre criar umas asas de morcego do que umas asas de pombo, digo eu. Só que também fica mais aí ridículo, estamos então acho que tem criticando os anjos, que fique bem claro. Eu achei... Não, mas eu fiz a pergunta porque eu tava pensando com o comentário do Tots, que muda, pelo menos pra mim, mudou bastante a perspectiva da história, porque se você pensa, uma pessoa que ganha asas de pássaro, que poderia ser muito bem asas de anjo, né, com penas e tudo mais, dá uma vibe um pouco mais light pra história, assim, no sentido, porque você associa já algo bom por ser algo angelical. E milagrosa também. E milagroso, assim, né? que O você, morcego dá um tom meio sujo, né? Vamos dizer assim. Que você, inclusive, usa o termo de milagre quando ele acordou com as asas e tudo mais, né? Mas, em contrapartida, se fossem asas de anjo, talvez fosse mais interessante também a exploração de toda a tragédia que acontece com ele, justamente para fazer essa contraposição.
só porque são asas de anjo não quer dizer que é um milagre, não quer dizer que foi uma coisa boa, né? Dado em vista tudo que aconteceu com ele. Mas Ícaro já contemplou bem essa ideia. É. Mas eram asas artificiais. É verdade. O que eu ia comentar das asas, aproveitando, é que outro tom sarcástico que eu achei muito bom é que ele conseguiu as asas, mas não o sonar do morcego, então ele saía voado e batia nas árvores. Aquela jogada eu achei muito, muito bem feita, assim, muito... É um conto que, apesar de fantástico, ele tem um pé na realidade muito bom, sabe? Esse comentário dos braços te faz ver que aquela pessoa ainda é um humano, né? Então, como é que um humano lidaria com asas, né? Eu não quero cortar o Otávio, mas só para fazer um adendo. Temos aqui o único e verdadeiro Batman. O único e verdadeiro Batman. Eu gosto disso, não é? Eu gosto disso de colocar pessoas normais em situações extraordinárias. É por isso falei há pouco do isso é o melhor mágico. da fantasia, né? O melhor. Sim, acho que o realismo mágico é um pouco isso que tu mencionaste antes. Sim. Sim. E os romances do José Saramago são todos nessa onda, são todos em circunstâncias extraordinárias e são personagens normais. E o narrador dele é sempre uma personagem, e acho que foi aí que eu fui buscar, sem comparar, não é? Mas tem sempre um tom sarcástico também, e está sempre presente e é interventivo. Eu tinha uma pergunta aqui salva no documento. Você já comentou um pouco a respeito disso, mas eu gostaria que tu aprofundasse um pouco mais. Você falou que achou o conto um pouco longo, né? E que ele ficaria mais longo ainda se tu tivesse feito tudo o que se propôs originalmente, né? Então uma parte da pergunta você já me respondeu, tá? Que é se tiveram escolhas criativas que você teve que retirar do conto enquanto escrevia, dado o tamanho que ele estava tomando. Quais delas você retirou? E se agora, lendo mais uma vez, né, um tempo depois que você escreveu, se teria algo que você mudaria novamente nessa história? Na verdade, não retirei nenhum dos pontos fulcrais que eu tinha para a história. A escolha acabou por ser mesmo usar estes atalhos de passar o tempo à frente, usando o narrador. Isso não cortei nada do que queria apresentar. Agora, lendo, é possível que eu conseguisse cortar mais. Eu não costumo fazer muitas descrições. Este conto tem muitas descrições. Eu consegui tirar bastantes e manter a mesma história e torná-lo um pouquinho mais curto. Não sei se cortava alguma cena. Acho que as cenas que ele tem... Eu não sei. Também gosto delas e custa-me cortar. Eu gosto dos trechos de minúcias que você coloca do narrador, né? As observações dele. Entre as cenas do Bruno. Parecia... Essas observações do narrador parecia... nota, sabe, como se tivesse um texto pronto e alguém foi colocando notas no canto do texto. É muito isso, sabe? Quando ele fala, principalmente quando ele descreve os personagens, né? Gabriela era o nome dela, não que se importe, mas aqui está o nome dela, Gabriela. Inclusive, sobre essas minúcias, tem um trecho bem no início que você ironiza, inclusive, o destino do Bruno com as asas e tal. Na verdade, deixa eu ver, acho que foi logo antes do pedido. Isso, foi logo antes do pedido dele pra mulher. Que você fala que ele queria ser piloto e ele não podia porque ele era daltônico, né? Isso me lembrou muito pra quem assistiu a Pequena Miss Sunshine, que é um filme de 2006. Ela tem um irmão e ele tá seguindo... Spoilers do filme, tá? Quem não quiser ouvir, pessoal. Mas ela tem um irmão que deve ter uns 16, 17 anos, que ele quer ser piloto também. E ele também descobre que ele não pode porque ele é daltônico. Ele descobre, assim, no meio do filme, assim... O filme é sobre a menina, sobre a irmã dele, principalmente. Mas ele tinha feito, assim, um voto de silêncio pra treinar disciplina e tudo mais e tal. E a família dele, tudo fazendo merda ao redor dele, assim, ele tava ficando super puto e tal. E daí ele estoura quando ele descobre que ele não pode ser piloto porque ele é daltônico. Daí ele xinga a família inteira e tal. Então foi muito esse momento pra mim, assim, sabe? Ali, lendo que ele não podia ser piloto também. Só que foi realizado de uma forma de voar dele, né? De uma forma ou de outra. Para mim foi fácil porque eu sou daltónico, por isso é fácil pensar neste... é sério? Não sabia. Neste artifício. Não, temos que fazer só os comentários certos para resgatar informações sobre o visitante.
Qual é a cor que tu não vês? Eu posso fazer a explicação científica, mas nos vermelhos. Os vermelhos. O que quer dizer que não distingo amarelo de verde, principalmente, e azuis de roxo e rosas. Ok. Então a capa desse coisa aqui pra você é quentes. mais ou menos a mesma cor, tudo. Tem muito verde e amarelo, né? Sim, olha, eu depois mando-te uma simulação de como é que eu vejo a capa. Então a minha pergunta é: se tem alguma revelação ou alguma pista importante no conto que você, no caso o leitor, não percebe na primeira leitura? Assim, você deixou alguma pista reveladora de, por exemplo, não precisa ser sobre isso, tá? Sobre que tipo de entidade é o narrador, que você acha que ninguém pega na primeira leitura, que é um detalhe que só se percebe depois? É talvez aquilo dele dizer os humanos e pode passar um pouco despercebido. Mas como na verdade eu não sei quem é o narrador, também não tem de ser. Eu acho que deixa algumas pistas sobre que o final não vai ser simpático. Ali pela metade, talvez. Sim, A sim. história começa. Um comentário meu seria que a história tem muitas ondulações assim sobre o estilo, que o gênero, né, que ela parece ser, e sobre o que o leitor sente lendo ela. Porque o começo, você fala de um personagem, um coitado, né? Inclusive o começo me lembrou muito de um conto do Neil Gaiman que eu li aqui, que é o do aquele Remate por atacado? Ou... Esse mesmo, o Todd identificou, cara. O começo é muito parecido, a vibe pra mim, é muito parecido. Resumindo, é um cara que quer sair por aí matando as pessoas, ele não quer isso, mas depois matando não, pra contratando pra matar. Contratando um assassino. Na verdade, ele quer se livrar de uma pessoa em específico, e aí ele acaba descobrindo que quanto mais pessoas ele puder encontrar para matar, maior é o desconto que ele receberia. Exato. Sai mais barato. O narrador tem uma sacada genial no começo, que ele diz que o fulaninho, eu não lembro o nome do personagem, o fulaninho não resiste a barganhas, a esse tipo de negócio. Então é por isso que ele vai escalonando. E o começo desse conto foi muito a vibe que o teu conto passou para mim. Claro que depois muda bruscamente quando ele conhece a mulher de preto, né? Então ali já dá uma passada um pouco mais pro surrealismo. Quando ele acorda, vibe muito metamorfose. Quando ele começa a voar, me deu uma vibe assim, como treinar seu dragão, que é o Nossa, Banguela. eu ia falar exatamente isso. Aí, cara. Nossa. Muda muito a vibe. Então acho que assim, muito isso. Você conseguiu fazer um conto muito camaleônico, assim, isso foi muito interessante, porque parece que você tá lendo uma coisa assim muito quimérica, inclusive você até faz uma referência à quimera no meio do texto. E no final começa a ficar mais sério, assim, porque quando ele encontra a menina, nossa, virou um romance, ele vai ser feliz e tal, e ela morre, ele mata ela, né? Ele acaba matando ela, e o final é terrível, né? O final é terrível. Aqui eu trago novamente os livros de infância da série Goosebumps, ou Goosebumps, como queira, que eram esses livros infanto-juvenis que a proposta deles eram livros de terror, né? Para quem não conhece, eram livros de terror, tipo, sei lá, diga X e grita até morrer, era o nome de um deles. E é sempre a historinha parecia que ia acabar bem, tinha essa reviravolta final, né? Tinha era sempre o último parágrafo da história que revelava que não, tudo estava mal ainda. E nesse caso, você meio que faz isso, mas você prepara o leitor antes, porque você deixa pistas de tipo o que o Bruno está sentindo e o que o Bruno está temendo, que vai vir daquilo, né? Então eu acho que nesse finalzinho que o Otávio falou que você prepara o leitor, eu concordo. Fica muito evidente a apreensão do Bruno, né? Quando ele tá ali com e do leitor também, né? E do leitor também, né? Mas ele diz a do Bruno, aquela antecipação e tal. E daí, quando o obstetra tá, acho, né, que é um obstetra, tá falando do bebê, da filhinha deles, vai falando assim e tal. Eu achei que ali você ia subverter o que a gente tava pensando, que falar, não, tá tudo bem com o bebê, não tem nada estranho. Eu achei que você ia falar, a obstetra falar, aqui tem alguma coisa. Não é nada. Mas você foi no fundo e cutucou a ferida. Vai até o fim. Vai até o fim. Se entretanto lerem mais coisas minhas, vão perceber que é sempre assim, porque eu acho muito difícil, e se calhar a inabilidade minha, fazer um final feliz interessante. O Tots é muito mais fácil, vibe bem parecida com os finais dele. É mais fácil um final menos feliz, não tem que ser também trágico, mas é mais fácil ser interessante do que um final feliz.
Mas só se identificar, porque nem tudo na vida é feliz também, né? Tem toda essa ideia. E eu nem digo assim que o final foi infeliz, né? Mas pro Bruno foi muito traumático. Foi chocante pro Bruno. Pro Bruno foi traumático a questão das asas, então por isso que ele tava assim a princípio e tal. Mas se você for analisar, tipo, só o filho dele nasceu com asa, se quiser corta e deu pra bola, né? Não é bem exatamente essa sugestão, mas... Eu tô simplificando, sim, não é essa sugestão, mas eu tô simplificando também, né? Mas é uma possibilidade, porque ele, aparentemente, depois que ele escolheu remover as asas, a vida dele seguiu normal, né? Até o momento ali, pelo menos. Até melhorou, de certa forma, né? Conseguiu uma namorada. Mas que ele não matou. Eu não sei se isso de um final feliz pro final ruim, por assim dizer, infeliz, é mais talvez uma distinção também entre o conto e o romance, porque eu acho que conto é muito mais raro acabar feliz. Há muito final aberto em conto, né? Enquanto acho que no romance é muito mais... Uma história muito longa, ela tem que chegar no fim e tem que ter tem que ter um fecho para os personagens e tal. Eu nunca escrevi romances, então não sei se eu escrever romance faria esse. O mais próximo para mim é o Blackout, que tem o tamanho quase do romance, mas lá são 15 finais, são todos horríveis, né? Então... Tem finais ruins e tem finais piores. Sim. Boa definição. Eu sinto que para romances, o final, independente de ser bom ou mesclado ou ruim, ele tem que trazer satisfação pro leitor. Não que o conto não tenha que trazer satisfação, né? Mas é que o romance prepara você muito mais por causa que a jornada é mais longa, tem mais empecilhos, pode ter muito mais antagonismo. Então a jornada acaba sendo mais longa e eu acho que você, como leitor, eu pelo menos falo de mim, né? Eu quero uma recompensa no final, eu quero sentir que, poxa, sentir com gosto no final da história. Eu quero ter, mas não precisa ser um final feliz, todos viveram felizes para sempre, não precisa ser isso. Eu quero ter a satisfação de que eu acho que a história foi concluída como ela devia. É isso que eu espero de um romance. E num conto pode muito mais ter essa provocação do leitor, você causar essa incomodação, essa inquietação, que é dar uma cutucada na ferida no finalzinho ali, né? Não está tudo bem. E como você mesmo comentou, a partir daqui, a partir do vai interromper, quer interromper, fica a quesito do leitor o que ele quer acreditar que se seguiu, né? Ali. Então, um final aberto para conto é muito mais bem-vindo, eu acho, do que em romances. Pra mim, pelo menos. Ainda mais com o histórico de romances que o João não gosta, né? É porque... Eu tava terminando meu comentário, eu senti na minha cabeça vindo por acaso é interessante isso, que o Dom Casmurro, né, é um exemplo, não sei se o Nuno já chegou a ler o Dom Casmurro, do Machado de Assis, mas é um exemplo, assim, acho que raro de romances que terminam, ok, ele tem o fim, mas ele deixa uma questão latente enorme, né, que já faz 100 anos que foi escrito, e até hoje é debatido. Mas acho que é comum, imagina, usando aquela analogia do Cortázar, que o conto é a analogia do boxe, o conto é um nocaute e o romance é por pontos. Acho que quando você lê uma história longa, você quer um fechamento, né? Porque, tipo, pronto, é pra você parar de pensar naquilo. Enquanto quando uma história curta, é muito mais fácil que você fique com aquele gosto de querer mais alguma coisa. E ao fazer um final aberto, você dá essa oportunidade do leitor de não terminar ali, né? Dele levar pra casa uma reflexão, né? E eu lembro do A Pediatra, que eu já comentei aqui, que é um livro da Andrea Del Fuego, muito bom. É um livro, uma novela, tem 100 e pouquinhas páginas, assim. Também acaba com um final um pouco ambíguo. Mas, sim, são exceções, eu acho. Agora ou não aquelas crianças. É legal porque, né, dá para teorizar bastante coisa. Agora, enquanto a gente debate, teorizo que, sei lá, o Bruno poderia procurar a mulher novamente, sabe? A mulher do cara ou coroa para tentar reverter essa situação da filha dele, por exemplo. Sabe? Tipo, como também é porque essa pergunta deixa muito em aberto, né? Deixa muito em aberto, porque se ele tomar a decisão lá, se passaram 3 anos, né, também nessa história dele. Então é muito. É um final muito bem colocado, assim. E que te deixa, como o Tots falou, te deixa com o conto na cabeça por mais um tempo, né? Que você fica pensando, foda. Eu gostei que você usou a ideia de desejo naquela trope. Eu não sei se tem um termo em português que se refere a essa ideia, mas em inglês é monkey's paw. Que você faz um desejo, só que você não escolhe as circunstâncias e o contexto do desejo, né? Vai tudo da entidade realizar.
né? A interpretação é meio livre, né? A interpretação é livre, exatamente isso. Eu não sei se tem um termo em português que fala dessa trope, mas em inglês é monkey's paw. Que o destino do seu desejo, como ele vai ser realizado, vai ficar a critério da entidade que tá realizando ele, né? Então a mulher pode ter sido uma filha da puta, ou é simplesmente totalmente aleatório. Ela estalei os dedos e aconteceu aquilo ali. A ideia do conto era mesmo essa, é aquilo que nos acontece, nós nunca sabemos se é bom ou mau. Pode-nos parecer um milagre, mas se forem ver o que acontece às pessoas que ganham a lotaria ou o Euromilhões por cá, a taxa de suicídio aumenta, acho que é 20 vezes superior a uma pessoa que não... uma pessoa normal. Os homicídios também aumentam imenso, a probabilidade de rapto também. Isso parece um milagre, mas na verdade se calhar é uma maldição. Jim Carrey nos ensinou isso com o Todo-Poderoso. Quem lembra do filme, quando ele vira Deus, ele começa a conceder todas as orações de todo mundo e literalmente a sociedade desaba ao redor dele, começa a pegar fogo. Isso me traz uma das perguntas que eu tinha, que era, tem um trecho aqui muito interessante que você fala, o narrador começa a explicar isso que acho que parcialmente o que é um milagre, né? Você respondeu agora essa questão, né? Mas que você fala sobre o vinho, né? Que azeda e você fala sobre o Lázaro também, né? Qual foi a ideia da referência aqui? Exato, era mesmo isso, são os milagres de Jesus, não é? Mas na verdade, imaginem, Lázaro acho que esteve enterrado 3 ou 4 dias, eu não sei bem a história. Mais ou menos que isso. tipo de corpo é aquele que vem depois do túmulo ao fim de 4 dias? É um milagre. Eu não sei se a família dele, quando o viu, pensou: epá, que milagre, estás com tão bom aspecto. É mais um conto de terror do que propriamente uma história milagrosa. Já organizando os bens, né, do defunto, já separando a herança. Eu quero meu Lázaro de volta, mas ele tem que estar 100% de saúde, sem lepra, sem nada. Existe um livro, um dos meus livros favoritos brasileiros, que é Incidente em Antares, e que tem justamente isso acontece. O morto volta e quando chega em casa os filhos estão brigando pela herança. É uma cena fantástica. Mas aqui, eu gostei que você colocou aqui o trecho, a água transformou-se em vinho, muito bem, e o que bebem agora as crianças, né? Que é uma todo milagre tem seu ônus, todo milagre deixa alguém, atrapalha a vida de alguém. É meio que quase isso o sentido dessa frase, né? Todo milagre, o que há por trás do milagre, quem está saindo prejudicado nessa história, né? E no caso, reflete muito bem a jornada do Bruno, né? Ok, ele voa agora. A que custo? O custo é para a Gabriela, não é? No fundo. Exatamente, o custo é para a Gabriela. Né? Talvez. E o título original, o título que eu tinha inicialmente era mesmo isso, era Milagre ou Maldição. Mas mudei para este e eu gosto muito mais. Eu acho que mais ficou assim. muito bom esse título. Inclusive, eu não tinha a menor expectativa de que a história ia ir pro lado que foi com o título Cara ou Coroa. Não, eu o título você não consegue imaginar com o título. Inclusive, já que acabaram de fazer a pergunta do Lázaro, a próxima é sobre a mulher. Eu não sei quem de vocês dois colocou, mas façam que eu tenho uma pergunta adendo sobre a mulher. Fui eu. Sim, era quem é a mulher dos olhos eternos que atira a moeda e por que ela faz isso também. Não sei se a resposta é mais ou menos igual a do narrador. Exato. Na verdade, esta sabia melhor o que eu queria criar. Eu queria criar um gênio. O gênio da lâmpada. Pronto, e a ideia era que fosse um gênio da lâmpada dos novos tempos. Um gênio que tu pudesses encontrar numa discoteca, não é? Uma coisa desse género. Foi daí que saiu a mulher. E o cigarro apagado, ele simboliza alguma coisa importante? Porque eu achei não. que você eu não sei que queiras. Está apagado na boca dela, mas está apagado. Sim, porque não se pode fumar na discoteca. Mesmo que sejas um gênio, não podes fumar dentro da discoteca. Isso aqui, isso é excelente, porque quando daqui Desculpa, anos... não se pode fumar agora, mas antigamente podias, e ela é do tempo em que se podia fumar, e entretanto continua a usar o cigarro, mas tem de estar apagado. Curiosamente você não localiza a história num espaço-tempo. Num espaço-tempo, Mais ou menos, porque tem euros ali, então é depois de 2003 pra cá, né? Então, assim. Todd fez a pesquisa. Fez a pesquisa dele.
Eu quis falar mais, assim, temporalmente falando, né? Mas, sim. Sim. Mas isso Mas- essa questão do cigarro é o tipo de coisa que daqui a alguns anos vão estar ali os críticos escrevendo uma tese de mestrado sobre o conto do Nuno e vão fazer uma tese inteira sobre o significado do cigarro. E daí alguém vai, Poxa, mas ele vai mencionou encontrar. 2 vezes que ele estava apagado. Tem alguma importância? Claramente, o cigarro Claramente significa. é um desejo não realizado. Aí alguém vai Afinal, não encontrar pode esse estar podcast fumando. aqui e vai mostrar, tipo, não, ele falou que não significa nada. Infelizmente isso só se faz quando eu já estiver morto, não é? É assim que se faz, só se faz teste depois do autor Todo morrer. bom artista só é reconhecido postumamente, né, cara? É. Então, Exatamente. É uma tragédia. isso me Uma lembra tragédia. qual que é o conto do... Ah, é o Retorno do Morto? É esse o nome do conto? Que foi o pico de audiência dos contos lidos aqui? O Regresso Sim, do o Morto. Regresso do O Morto. regresso do morto. É, né? Alguém recebeu isso aí de tarefa de alguma Certo, disciplina. claramente. Então, Eu queria fazer o comentário da moeda, né? Como tu falou, a ideia da moeda, ela estava desde o princípio, o gênio usar a moeda para definir, ou foi algo que surgiu dada a cena? Sim, surgiu dada a cena porque eu queria, ou seja, a ideia é que ele achasse que tinha algum controle sobre a situação sem não o ter. Um pouco o que o João disse também, não é? Tu achas que estás a controlar o desejo, mas na verdade não tens controle nenhum. E a ideia da moeda é essa, ela é que controla a moeda. Que pode ser uma moeda Mas- de duas faces iguais, né? Tem essa velha... o tropo, como o João disse antes, né? A ideia de que a pessoa que Sim, está sim, jogando a sim. moeda é quem está controlando o jogo, né? Apesar de parecer, como o teu título também parece acaso, mas tem alguém por trás, né? Achei interessante, bem, eu Sim, bem... gostei sim. que você colocou uma condição atrelada ao desejo. Não é bem uma condição, mas um revés. Que ele tá apostando, então ele pode não conseguir o desejo. E o que ela consegue, se ela ganha, é algo assim bem irrisório, vamos dizer, né? Ela não mundano, faz banal, né? você vai me pagar um suco agora, cara, de manga, por favor. Uhum. Mas quando viu a conta do bar já estava altíssima, né? Mulher que Já mais não Eu não pede tava sabia há uns mentindo. anos que ela lá está. Mas e também tu usa uma jogada muito engraçada que é essa sorte de principiante, vamos dizer assim, né? É a primeira vez que ele apostou, ele conseguiu de imediato e pediu algo. Eu até esse momento da história, eu não sabia que era o conto do tema voar, né? Eu até achava que ele ia desejar uma namorada, né? Por você ter tratado disso no primeiro momento. Mas aí você trata que o personagem tá tão na merda, ele tá tão. A vida tá tão cheia de problema que ele recupera um sonho da infância, que era de voar, né? E você traz essa ideia de que, tipo assim, todos têm a chance de ganhar. No caso, ele ganhou de primeira e nunca mais ganhou, nunca mais conseguiu reverter esse desejo, né? Achei muito interessante. Então, aí eu faço um contraponto pro teu comentário sobre a sorte principiante, porque remete ao que a gente estava falando antes. Que se a teoria for verdadeira e a mulher controla a moeda, ela quis que ele ganhasse o primeiro desejo. Pra mim era isso. Então, Pra mim é mais um deboche. A moeda, assim, ela quer ver o que ele vai fazer com aquilo, né? Ela tá ali se divertindo e depois ela não quer reverter, né? Ela quer ver o que vai acontecer com ele e dar risada dele também. Isso é bem parecido com uma das histórias do Neil Gaiman em Sandman, que ele é, né? Sandman é a irmã dele é a morte, basicamente, né? Os dois entram num bar e ele escolhe alguém para nunca mais morrer, né? E ver o que vai dar disso. E mas aí, abri claro, um parênteses aí. Ele escolhe aquele cara porque ele tava comentando sobre aquilo, inclusive falando, o não, se eu viver pra cara. sempre, eu vou ser o foda. O cara dizer que se ele vivesse para sempre, ele ia fazer grandes coisas, ele fala, então tá, então esse aí você não mata mais. E aí, a cada 100 anos, eles se encontram uma vez no bar pra tipo, ver o que o cara fez da vida, né? Aí, nas primeiras décadas, ele, tipo, tá sempre feliz, que ele conseguiu terras e ouro. Aí, nas últimas décadas, acho que acontece alguma coisa que desconfiam da identidade dele, ele perde tudo. Ele basicamente perde todas as Tem uma propriedades e que tal. eu acho que é alguma que tava atrelada a alguma revolução, que ele perde tudo. Ele perde Ele era basicamente burguesia, tudo. né? E ele Então, vive 100 anos na merda, na absoluta merda. E aí ele faz a pergunta, então você quer acabar aqui? Ele fala, não, daqui 100 anos eu vou melhorar de vida, vou dar o meu jeito. Então me lembrou um pouco essa história do New Game. Claro que a história do New Game vai para um lado bem mais positivo, vamos dizer assim, do que essa do cara coroa. até então. Até então. E o Gaiman também não é muito positivo, não é? No geral dos
No geral, no geral. Mas eu ia dizer isso, ele na verdade não ganha o primeiro lançamento, ele perde-o. Só que ele na altura achou que tinha ganho. Isso é engraçado, porque eu queria que ele escolhesse voar, não é? Porque era o tema do conto. Eu tive que lhe dar esse sonho de infância e no fundo pode parecer forçado, não é? Porque começa a contar as histórias, eu quero uma namorada e não sei o quê, mas depois afinal vais pedir a voar, então tem que se criar essa coisa toda atrás, que eu posso, não é? Porque sou eu que estou a escrever, mas pode parecer forçado depois. Pode parecer forçado. Pode parecer forçado. Mas aqui eu e o João, como leitores que não tinham contexto até então, foi muito bem, eu digo que da minha parte foi muito bem encaixado, foi muito bem colocado. Eu não acho que foi forçado. Se você pensar no quesito do ponto, precisa ser sobrevoo. Tá, beleza, você sabe que vai ter algo sobrevoo em algum momento. Mas eu não acho que foi forçado a inserção de como você justificou ele querer voar, porque você fez uma minúcia sobre a infância dele e tal, e eu acho que você salpica isso muito bem ao longo da história toda que o narrador faz, sabe? Não só sobre o desejo da infância dele, mas minúcias que ele fala sobre o Bruno, aqui e ali. E então, pra mim, ficou muito natural você falar isso. Quando era criança, queria ser piloto, entendeu? E a frase do Bruno, né? Fez o deboche muito ambígua. falando do daltonismo dele, né? Então... Mas a frase que o Bruno usa também é muito ambígua, né? Eu quero voar pra longe de toda essa merda, né? Então é quase um quero fugir daqui, né? Só que usou uma palavra um pouquinho, né? Fatídica pro que veio acontecer. Um pouquinho kármica. O voar, eu acho que ele é muito, comparado com o pedido, a possibilidade de pedir uma namorada, é muito mais simbólico, né? Você pode voar para outro lugar, né? Você pode ter essa independência, tem o simbolismo de ascender, né? Sair dessa tua... ver tudo de cima. E inclusive tem um outro trecho que eu gosto muito, que é quando ele diz... quando tu escreves: a depressão no ser alado manifesta-se da seguinte forma: procuram um sítio alto, lançam-se aos céus e voam para cima, tentando escapar aos sentimentos rasteiros. Voam em direção ao sol ou à lua, ou simplesmente em direção ao inferno. E tem aqui para mim parece uma referência ao Ícaro, né? Voar ao sol. Mas eu gosto muito da parte dessa ideia, dessa sacada de voar para evitar os sentimentos rasteiros, né? Tipo, sair do chão, né? Fugir do chão, né? Fugir do sentimento. Isso me lembrou, agora que o Tots comentou, isso me lembrou alguém que já assistiu ou pretende assistir Eternals da Marvel? Não. Eu vou dar um micro spoiler. Micro não, é um spoiler importante sobre o personagem. Então, se alguém se importa, eu não comento. Alguém se importa? Não. Tá. Tem um personagem lá que ele faz toda a merda, ele causa quase todas as merdas do filme. E ele voa. E no final, em vez de... Até teve um comentário do Twitter. Olha o que o homem faz. Em vez de procurar terapia pelas merdas, o cara foi lá, voou em direção ao sol e se matou. Foi isso que ele fez. E é isso que você faz. O Ícaro é a inspiração. Fazer, né? Na verdade. Inclusive depois. Que é interessante. Vocês falaram em várias inspirações que eu tenho para este conto, não é? Desde Como Treinar o Dragão até o Kafka e etc. E acho que o segredo para não sermos acusados de plágio é esse, é termos muitas inspirações, porque assim ninguém pode dizer que eu copiei de um sítio, eu copiei de muitos sítios. Por isso... O Como Treinar o Seu Dragão era uma inspiração real, só uma dúvida. Eu acho que não, pelo menos não consciente, mas o filme é bom, eu gosto. Não, o que eu disse ali foi que eu vi muito a cena do Banguela, porque me remeteu. Do Banguela, eles voando pela primeira vez, né, assim, aquela cena é fantástica, aquele filme é fantástico. Sim, aqui eu ia fazer uma outra pergunta, que é, tu disseste no começo que és médico, e que é essa tua profissão, oftalmologista, assim, na vida real, né? Na vida real. Como é que tu achas que isso influencia na tua vida, na tua escrita, na real, assim, porque sempre tem não, né? Mas nesse texto aqui tem muitas referências médicas, né? E até aquela parte que diz sobre a pessoa chegar e pedir para cortar uma coisa, né? No médico, assim. Mas tem vários detalhezinhos, assim, tu mencionaste também sobre a tua esposa e tal. É constante, tu achas, quando tu olhas para os teus textos, assim, a componente médica, digamos assim? É inevitável, é inevitável.
E não tento ativamente nem procurar, nem evitar. Mas vai acontecendo. O primeiro conto que eu tenho publicado na Fábrica do Terror é sobre um velho mendigo a arrancar olhos. Por isso o meu trabalho acaba sempre por estar presente na escrita. Um pouco, né? Eu acho que a medicina é interessante no geral, né? Para além de lidarmos com muitas pessoas, lidamos com situações extremas em muitos casos, e acho que privar a escrita disso seria difícil. Neste acaba por eu acho que esta história só tem medicina porque eu sou médico, que eu não precisava daquela parte da descrição da isso tudo, não é? Mas eu achei aquela parte é muito boa. Aquela parte é muito boa. Mas se você tirar aquela parte, mas isso você vem não tá do trabalho. eliminando o desejo dele de querer tirar as asas? Quer dizer, ele tentou fazer em casa sozinho, né? Então, ó, já não consigo, vou pedir ajuda profissional, literalmente. Meu brinco. Até... Mas acho que se refere mais àquela questão de assinar o documento, fazer uma ou duas consultas. Isso. Cara, mas aquela parte eu achei tão boa, porque eu achei tão divertido como você... E é uma burocracia que todo mundo tem que passar em algum momento da vida. Todo mundo vai ao médico em algum momento da vida. E todo mundo se identifica, então ela, de certa forma, traz o leitor muito mais próximo do personagem. É quase como se o leitor estivesse naquela situação, ele passaria pelo mesmo procedimento, né? Visitar psicólogo, conseguir atestado, assinar aqui os prós, os contras. Achei muito bem sacada e bem direto ao ponto, porque logo em seguida, quanto mais o personagem insiste em cortar as asas, você corta elas fora mesmo, né? E dá certo, né? De certa forma. Essa foi uma das partes em que eu acabei por acelerar um bocadinho, porque talvez tivesse tendência a estendê-la um bocadinho mais, em perder-me em coisas técnicas sem interesse. Assim acho que ficou bom. Eu gosto também desse. Eu acho que ele ficou um trecho bem equilibrado na história. Sim, dá um componente. Criaturas aladas também lidam com burocracia. Dá um componente interessante, acho que dá um realismo para esse elemento fantástico, né? Que são as asas. E eu gostei, falando, só um adendo que o Tossi falou, isso do realismo ao fantástico ali, a maneira como os médicos encararam ele, né? Quando encontraram ele, acharam que era um demônio, que não falaria português. As apostas, né? Do que ele era. Falaria Klingon. Isso posso dizer, na verdade nunca acontece. Os médicos nunca apostam sobre nada dos seus pacientes. Okay? Nem falam nas costas dos pacientes. Isso é puramente ficção. Integridade total. Mas eles não achavam que ele ali era uma pessoa, então ali passa. Tá perdoado. Essa parte da burocracia eu achei interessante porque eu vi recentemente uma história muito boa de era uma mulher que trabalhava na Amazônia com os crocodilos. E um dia, por acaso, tinha um crocodilo ali do lado da casa que ela ficava, que acabou por atacar ela, assim, por razões lá. E o crocodilo pegou ela para baixo d'água, né? Começou a girar. O crocodilo, ele pega, morde você e ele começa a girar embaixo d'água, né? E ela conseguiu bater nele e ele largou ela, só que a perna dela ficou. E depois, quando ela estava no hospital, os amigos dela ficaram sabendo que o crocodilo tinha atacado ela e foram até lá e começaram a matar os crocodilos. E foram tentar recuperar a perna dela para ver se conseguiam colocar de volta. E encontraram a perna dela, né? Tipo, mataram o crocodilo, encontraram a perna dela e levaram a perna dela até o hospital. E quando chegou lá, obviamente que disseram, não, nós não podemos colocar essa perna de volta, né? Essa perna toda putrefada, né, cara? Acho que foi, acho que, sei lá, horas depois, né? Não sei quantas horas depois, ou no dia seguinte, sei lá, que levaram a perna, mas obviamente não dava mais pra colocar de volta. Mas o que foi interessante foi que causou uma burocracia, né? É a própria menina que conta, né? Essa que perdeu a perna na história. Causou uma burocracia imensa, porque tu não pode, uma vez que tens a perna ali, eu não sei como é que funciona a lei disso aqui em Portugal, se o Nuno já arrancou um pedaço de alguém aqui para saber, ou se teve que lidar com isso, mas não podia simplesmente jogar fora aquela perna, né? Tinha que todo um procedimento, porque
eu acho que ela foi transferida para outro hospital, e daí a perna dela tava num lugar e ela tava no outro. E era preciso fazer, tipo, uma cerimônia, quase como se fosse um velório, e assinar papéis e tudo, pra poder se livrar da perna de uma maneira correta, assim, né? Tipo, a moral da história é que se os amigos tivessem deixado lá com o jacaré a perna, teria sido tranquilíssimo, não precisaria resolver nada. Cara, eu só tô. Você tá contando isso, eu tô só imaginando a cena de umas pessoas entrando no hospital com uma perna, cara. Uma perna avulsa, assim. Tipo. Que porra. Isso é brutal. Onde é que foi isso? Onde é que aconteceu isso? Onde é? No Pantanal. Foi. Enfim. No Pantanal, não, mas eu não lembro. Isso não se escreve, cara. Isso não se inventa. Isso é magnífico. É um podcast da Rádio Novelo que a menina conta essa história. Deixaremos o episódio no link. Dos links É porque ele me lembrou muito, porque ele fala justamente aqui dessa parte, quando ele fala da burocracia, de não é só chegar e pedir pra cortar uma coisa. E também não é só chegar e pedir pra colar uma perna. Costurar alguma coisa de volta, não. É que essa ideia de burocracia, você metendo em histórias, ela sempre fica divertida, porque você vai vendo o quão truncados são as tratativas humanas. Imagina se o Bruno continuasse com as asas, aí ele entra para uma burocracia, não pode voar acima de tantos metros porque é espaço aéreo. Você não pode lançar voo a partir de certo horário porque você não tem visão noturna, e por aí vai, sabe? Então o Terry Pratchett iria mais para esse lado, eu acho. Sim. Porque nossas burocracias, elas são engraçadas quando você tira elas de contexto. Sim. É muito procedimento. Eu posso deixar uma frase que eu gostei muito, que na altura, quando eu li o conto pela primeira vez, eu até mencionei dessa frase, que é a minha frase favorita do texto, que é: um corpo vivo pesa o mesmo que um corpo morto, mas um corpo vivo não pesa tanto como um corpo morto, pois a morte atrai o chão e é atraída por ele. Eu tava passando pelo texto e marcando com alguma cor os trechos que eu queria comentar, e eu não achei mais esse. Não achei mais a página. Mas eu ia comentar sobre esse no meio do texto. Acho que é uma das minhas frases favoritas também, junto com as referências bíblicas, é essa aí, porque tem muito peso. Essa foi dessas que você para. Como você faz esse jogo com as palavras, é dessas que você para e lê. Pera, o que ele disse aqui? Aí você volta e lê de novo e fica. Putz. É muito interessante. Tem o mesmo peso, mas não tem tanto peso. É uma boa sacada, é uma boa jogada com as palavras. Eu acho que a frase mais séria do texto é essa aí, inclusive, pra mim. É verdade. É capaz. E acho que ela é um parágrafo isolado, acho que não tem nada. É um parágrafo bem isolado. Acho que não há humor aí, nem antes, nem depois. Assim, é que tem várias outras pequenas que são também. Aquela que eu falei dos sentimentos rasteiros também, eu acho que é também um pouquinho assim nesse lado depressivo. E tem uma que ele fala das gargalhadas da infância também, que é. Acho que eu tinha marcado ela aqui em algum lugar. Nem ele próprio reconhece essas gargalhadas arrumadas nas caixas bolorentas das recordações de infância, né? E dá uma... É só uma frasezinha ali no meio do aprendizado a voar, mas dá uma ideia do quão infeliz é o Bruno nesse ponto, né? Parece que quando aquela cena... Pra mim, isso aqui remeteu àquela cena em que ele joga os brinquedos na caixa lá, né? Parece que naquele momento que ele descobriu aquilo, a vida dele ficou uma merda, né? Então, desde então foi só derrota. Eu queria dizer uma coisa. A escolha do nome foi aleatória, acho eu. Nome Bruno, você disse? A escolha do nome, sim, do nome Bruno. Foi aleatória, acho eu. Mas é engraçado porque um dos formadores se chamava Bruno, na oficina. Foi. O Bruno Martins Soares, ele disse: uma personagem baixa, careca, que se move como um eucalipto não se pode chamar Bruno. Não, mas eu joguei no dado ali e caiu o Bruno, cara. Assim. É que também são nomes muito comuns aqui em Portugal, né? Então, se colocas Miguel, qualquer coisa, sempre tem 3 ou 4 que tu vais
Sim, vais ofender 2 ou 3 pelo menos. Alguém vai ser ofendido. Alguém aí já colocou o João numa história e eu não me opus, né? Então... Nenhum Bruno ou Gabriela dessa história foi proposital. Foi completamente Não. Tem 4 nomes. Tem Bruno, Gabriela, tem Cláudia, da administração, e eu não lembro o nome do outro. A Cláudia da administração tem é uma boa jogada também. É ortopedista, acho eu. Eu acho que começa com O nome. Acho. Sim. Essa era para ser a literação do... Inclusive, uma trivia aqui. Eu descobri outro dia, eu já moro nesse apartamento aqui, já tem uns 3 anos, que eu moro na frente de uma praça que se chama Nuno Gonçalves. Veja só. Ainda não é minha essa. Pois é, agora o teu objetivo eles previram, não, cara, esse aí vai ser um escritor foda. Já faz uma praça com o nome dele, já vamos te atuar. Mas isso é útil porque quando o Nuno Gonçalves, que também era escritor, né? Esse Nuno Gonçalves da praça. Não, esse é pintor, provavelmente. Pintor? Ah, ok. Sim. Mas de qualquer forma também funciona, porque podem reaproveitar, né? Depois, quando já ele cair no esquecimento e quando tu fores famoso, pronto, só troca. Praça Nunos Gonçalves. Vou pedir para tem reservar. Que nem reemplacar a praça, tem que fazer É só colocar um S no final. Muito bom. Mas pronto, então acho que é isso. Mais alguma coisa, pessoas? Acho que agora a gente deixa espaço pro Nuno, né? Sim, verdade. Sim, tem essa parte que eu ia até perguntar, porque eu sei que vem aí em breve o primeiro romance do Nuno. Não sei se já tem título oficial, Nuno. Como é que tá essa história? Sim, acho que vai ficar mesmo O Pacto. O título é esse. E espero que saia em outubro. Será um livro editado pela Divergência, em Portugal. E será de terror. Quer dizer sobre o que é a história, basicamente? Um preview, assim? Uma premissa. Na verdade, não sei se posso dizer, mas acho que vou dizer, de qualquer das formas. Esse episódio talvez demore um pouco pra inéditas sair. aqui no podcast, pessoal. Não digo que vai levar até outubro, mas... A premissa é bastante simples. É um oncologista pediátrico que faz um pacto com um velho que lhe dá o poder de curar qualquer doença, mas por cada pessoa que ele cura tem de matar alguém. Uau! Pronto. É quase aquele problema do trolley lá, né? Exatamente. Pegaste o meme e transformaste no livro. Foi isso. Exato. Sim. O que não são bom todos. autor faz. Nós sabemos que todo bom autor pega um meme e transforma num livro no fim do dia. Desde sempre. Esse livro vai sair em formato físico e digital? Ou apenas físico? Provavelmente apenas físico, inicialmente. Então o Tots tem o compromisso de trazer 2 exemplares. Sim. Para as terras brasileiras. Vou traficar livros pro Brasil. Isso. Mas sim, e para além do romance, quem quiser acompanhar o teu trabalho, onde é que pode encontrar? Eu tenho provavelmente no Instagram. Tenho um Linktree com tudo o que já tenho publicado. Tenho alguns contos em formato físico. Tenho só 2, um que tu mostraste, de Despudor. Tenho no Almanac Steampunk também do ano passado. E depois tenho vários contos em revistas online. E na Fábrica de Terror também tenho uma manadinha deles. Isso... Também dá para ir no consultório, né, cara? Acompanhar o trabalho dele. No consultório eu espero finais mais felizes do que nos contos. Mas também não é garantido. Agora tá explicado. Os finais felizes são para a vida real e os ruins são para os contos. Faz sentido. Era bom. Tá aí uma ideia excelente para uma história sobre um escritor que ele escreve só coisas horríveis no livro dele. E a vida dele só tem coisa maravilhosa, porque ele despeja tudo na literatura. Mas vamos deixar então o link do Instagram e do Linktree aqui do Nuno, para quem quiser acompanhar. Falando nisso, eu tinha também uma outra dúvida que é pertinente, que não é tanto pro Nuno, mas é mais pro Otávio e pro João, que é qual foi... Nós já tínhamos lido aqui no podcast um conto em português de Portugal, que era de um escritor romeno, por acaso, mas estava traduzido para português europeu. É o mais longo até lido já A avó prepara-se para morrer, é o nome daquele conto. E
E eu queria saber se vocês, ouvindo e lendo o texto do Nuno, se tiveram alguma dificuldade, assim, alguma palavra, o termo que não entendiam, como é que foi? Eu não tive dificuldade, mas se eu não soubesse que era um conto em português de Portugal, eu descobriria no primeiro parágrafo, quando ele utiliza o termo sítio. Sítio. Quando eu li o sítio, termo sítio. eu pensei que poderia ser literalmente que é um sítio para nós, né? Que é tipo uma fazenda. Aqui eles chamam de quinta, o que nós chamamos de uma sítio. chácara. Em defesa do Nuno, eu só identifiquei que, né, o termo sítio me saltou aos olhos porque eu já li anteriormente um outro autor em português de Portugal, que era Mauro Wolff, era para minha graduação de comunicação ainda. E ele utilizava o termo sítio o tempo inteiro. E eu lembro que na primeira vez que eu li, eu ficava, meu Deus, mas o que ele tá falando? Que não fazia sentido dentro do contexto. Aí eu fui pesquisar, né? Eu tinha um professor que usava sítio para falar site, porque ele Sim, gostava de usar os também. termos portugueses, e ele utilizava a palavra em português para link, que ninguém usa, que é liame. Que é... Liame. Sim, siga o liame, vá até o sítio, pronto, é isso. Muito bom. Mas eu não tive dificuldade. Algumas palavras ali dá muito para fazer associação, que né? Contextualizada é bem fácil, então não fiquei perdido, não. E sobre o sítio, eu fiquei pensando, tá, deve ser lugar, né? E tem duas vezes no conto, acho que e na segunda vez, você mencionar a mulher de preto estava no mesmo sítio, lá no bar. E daí então é lugar mesmo. É lugar. Local. Mas, assim, dificuldade nenhuma, assim, pro português brasileiro, ele funciona muito de bem. terminologia, não teve nenhum problema. Nada aqui. Eu ia até avisar vocês, porque tem uma palavra só que eu achei que talvez pudesse dar a ideia errada, que era quando ele diz, as asas afastam-se do seu rabo em queda, porque aqui rabo pra nós é a bunda, né? Sim. Isso aí, na hora eu achei que ele tinha uma cauda mesmo. Mas quando o Nuno leu, daí eu peguei o contexto. Mas tem uma palavra que eu não lembro agora o que é, e eu não sei se ela tem no português brasileiro. Tem uma que eu achei muito chique. É tipo, enterre. Mas é que é uma maneira de... Só que eu acho que... Eu não vou achar a palavra agora, cara. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Falhanço. Essa palavra aqui. Mas não é. Que despeja a bebida na goela de um trago e pede outro que ele faça esquecer o falhanço, né? Eu não sei se essa palavra tem em português, brasileiro no caso, né? Mas eu achei uma forma muito chique. Acho que a maioria dessas palavras que para nós só não é usual porque já se deixou de usar, né? Mas então, como eu disse, por isso que parece uma maneira chique de falar falha, derrota, né? Achei curioso. Mas se eu quisesse tentar enganar-vos e tentar escrever em português do Brasil, era logo apanhado na primeira linha. Talvez. Mas isso também aconteceu numa oficina que eu coloquei, que eu fui apontado isso, que eu coloquei fogo, acho, e era pra ser lume, né? Que era o fogão, né? Depois na oficina nós líamos os contos sem saber de quem eram. Mas os do Robson é inevitável. É inevitável, né? O único brasileiro, de fato, no grupo. Mas assim, seria flagrado, mas assim, como a gente comentou aqui, pouquíssimas palavras que você precisaria trocar caso quisesse adequar, né, ao brasileiro. Palavra sim, mas como é que se diz? Construção de frase. A construção frasal eu acho que é mais perceptível também. Até porque você usa, se bem que a gente também usa, mas eu acho que é bem mais dependendo de autor e de... como é que se diz? É propósito, tempo verbal, texto, né? Porque você usa uma mesóclise, por exemplo. Mesóclise, eu acho que é um trecho do narrador falando, quase certeza. Tem umas duas, acho. Só que faz sentido dado o narrador, né? Dado no... o mesóclise não é errado, né? Isso que é o problema. Quer dizer, isso que não é o problema, né? Mas isso que é o ponto em evidência. Que eu tava traduzindo o meu livro para português e teve casos que eu tive que usar mesóclise, ênclise ou próclise e tal. E como era o narrador falando, eu deixo mais formal.
né? Não é um personagem falando, não é mais falho o diálogo e o que esse personagem fala. Então o narrador, eu acho que, no caso de ser um ser mais... Não é o caso da tua história, né? Que o teu narrador é basicamente um personagem. Mas no caso do meu, eu deixei o narrador onisciente e imparcial, né? Então eu quis fazer ele mais... com a linguagem mais formal e me ative a todas essas regrinhas que eu não colocaria se não fosse narrador. Mas eu acho que pro Brasil a mesóclise parece uma coisa mais... Chique. Menos colocar. Eu acho que. Trago aqui novamente. É porque né? não é Trago usada. aqui E daí quando alguém usa, é o nosso ex-presidente Michel Temer, que era poeta, escritor, Vampirão. o vampirão, ele usava mesóclise, né? Então é sempre uma coisa vista assim, mas eu acho que aqui, não sei, Nuno, eu acho não parece que seja algo assim muito. Por exemplo, será esta vê-lo-emos partir, não é? Isso. É isso. Veja, Como é que vocês... veríamos ele partir, ou Veríamos veríamos ele. veríamos ele partir, ou vimos ele veríamos, partir, né? Ou veríamos, né? Ou seria ou veríamos, no caso. mas acho que normal, talvez né? seja mais natural assim, sim, como está. Assim, eu fiz essa pergunta mais porque é algo que sempre vem à tona. Assim, eu tenho amigos que moram aqui, às vezes até mais tempo que eu, e que ainda têm dificuldade quando vão ler livros em português de Portugal, e também o contrário, né? Tem muitos portugueses aqui também que tem, quando vão ler algo... Eu emprestei um livro em português do Brasil para uma amiga daqui, e daí ela às vezes tem dificuldade em algumas coisas, assim, ela diz, às vezes não entendo a frase, tem que ser pelo contexto, assim. Então eu tenho pouquíssimos problemas com ler livros aqui, mas para algumas pessoas É ainda tem mais algumas fácil, entradas. parece que é mais fácil do brasileiro se adequar ao português dessa contextualização, né? Parece. Pra Principalmente entender por o que está esse, sendo dito, para entender o que está escrito, principalmente pego por esse conto, né? Ou alguma outra coisa que agora vendo, só porque eu tô na página, seria quando ele pede para cortar as asas, né? Que ele fala cortem-nas, né? No brasileiro seria cortem-nas, né? Cortem-nas. Ou cortem elas. Ou me cortem essas asas, né? Ou, Se ele quiser colocar. Me cortem, sim. Me cortem, né? Seria isso. Arranque-as também. Mas tá muito, assim, pro português de Portugal e pro português brasileiro está ótimo esse ponto. Sim, Isso eu posso dizer com certeza. Provavelmente é o que eu acho, isso que nós não estamos tão acostumados, né, a ler tantos escritores portugueses. É mais os clássicos, tipo a Saramago, que todo mundo conhece, né, Fernando Pessoa, já Camões já ninguém lê, né, mas escritor no Brasil, digo. Assim, só quem é acadêmico, né, eu acho que não tá nos... Mas... O próprio Machado de Assis tem ainda algumas coisas que ele utiliza por conta da época, né, que ele escreveu, então, né? O Machado de Assis, se for ler o livro dele agora, é muito mais parecido se calhar, com o português aqui de Portugal do que do Brasil. A escrita dele, que é do fim do século XIX, né? É 1800? Eu acho que é fim do século De quem que XIX. vocês estão falando? Do Machadão. O Machado de Assis. 1800 para 1900. Então, provavelmente, um português aqui acharia muito mais tranquilo de ler Machado de Assis do que ler um escritor agora moderno, né? Principalmente esses escritores contemporâneos aqui. Mas os nossos mercados não se misturam, é uma coisa curiosa. É por isso que vocês leem muito pouco português de Portugal e nós lemos muito poucos brasileiros contemporâneos. Isso é bem curioso. Eu acho que a maior... Aí a oportunidade de todos nós surgirmos. Assim. A maior presença que eu vejo foi uma das inspirações que tu mesmo citou, o Toto citou agora, que é o Saramago, né? O Saramago, ele é bem referenciado no Brasil, tipo, acho que todos os livros dele vieram do Brasil, mas é um caso, né? Mas parece que só acontece nesses casos em que ficam grandes demais para serem ignorados e tipo, o Saramago é conhecido no mundo todo, né? Não eu não sei se no nosso caso, sei lá, o Paulo Coelho seria equivalente. Paulo Coelho, sim, claro. Paulo Coelho é que eu não tô aí pra saber. Mas são poucos, tipo, Jorge Amado, eu sei que também é muito lido aqui. Sim. Mas são alguns, assim, né? Mas um escritor em ascensão a começar não tem hipótese de entrar no mercado brasileiro, e acho que provavelmente vice-versa é muito difícil. E em Espanha não é assim, não é? Acho que os espanhóis entram bem no resto do mercado sul-americano e ao contrário. Na América Latina em si, né? Sim, mas o português, não sei.
Sim, eu quero pesquisar mais a fundo isso ainda. Isso é algo que às vezes me fica na minha Descobrir cabeça. onde é que tá o problema. Descobrir como é que dá pra juntar um pouco mais Sindicato dos Investigadores. Em breve. Sim. Muito bom, então. É isso, então. Olha, muito obrigado, Nuno, pela presença e por ler o conto. Gostei muito da conversa. E... Obrigado, eu gostei muito, é o meu primeiro podcast, foi uma boa... É assim mesmo. Que seja convidado não, mas que você faça presente mais vezes também. Sim, quem tá ouvindo... isso, vamos não só no nosso. Claro. Desculpa, estava a dizer? Esta interligação entre português, Portugal e Brasil, vamos começando assim. Sim, começa aqui. Aliás, eu esqueci de dizer no começo do podcast, mas quem já ouviu os episódios passados já ouviu um conto do Nuno, que nesse momento aqui da gravação ainda não foi publicado, né? Que foi em breve será. Mini conto da saudade. Nem ele ouviu ainda, mas... Mas a gente leu e comentou sobre ele. Então, mas para os ouvintes já aconteceu. Muito bom, muito bom. Isso também é outra coisa do podcast. O espaço-tempo do podcast é todo bagunçado. É todo maluco. Às vezes a gente tá comentando coisas que a gente já gravou, mas não foi pro ar, e vice-versa. Eu acho que daqui a pouco tá na hora de inventar um quadro novo também, não, tá? Segundo o calendário. Credo. Chega. Mas é isso, então. Obrigado também, Otávio e João. E vamos ver se conseguimos trazer mais entrevistas, que eu acho sempre divertido essa interação. Também essa apresentar... dinâmica eu também gosto, variar um pouquinho. Apresentar autores novos para as pessoas. E conversar com outros autores, né? Porque afinal nós estamos aqui também aprendendo muito. Muito bom. Então ficamos por aqui, pessoal. Okay. Até a próxima. Tchau. Tchau. Muito obrigado.